Fala, galerinha do Insta, Facebook, TikTok. Hoje, claro, YouTube, não posso esquecer, né? Nosso canal principal. Então, hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje eu vou responder a uma pergunta que me fizeram no Facebook, tá? E a pergunta foi o seguinte: eu tô aqui com o Face aberto e, obviamente, a minha pauta de como eu vou te dar o passo a passo do que é e como você utilizar essa parada. Porque não adianta de nada você saber o que significa, mas não saber usar, não é mesmo? Então, vamos lá. A pergunta foi: Anne, o que é acento diacrítico? Ou, em espanhol, acento diacrítico. Bom, se a gente for procurar uma resposta muito simples e muito rápida para isso, a resposta mais prática que eu teria seria, para simplificar o entendimento, seria o famoso acento agudo do nosso português. Ou seja, só que em espanhol ele não se chama assim. Em espanhol ele se chama acento diacrítico ou acento diferenciado, tilde diacrítica, ok? Primeira coisa que você precisa entender é que a gramática da língua espanhola é muito simples, mas muito simples mesmo. Simples de tal forma que eu vou te dizer um dos principais motivos. Só existe um único sinal na ortografia hispânica, que é exatamente esse acento agudo, la tilde diacrítica, só. E ele é usado para diferenciar, tá, o tom, o volume ou força que você vai usar na sílaba tônica. Show? Então, vamos lá entender como é que isso funciona. Ele é representado por esse símbolo aqui. Dentre outros usos, ele serve para diferenciar palavras homógrafas, tá? O que é isso? O que são palavras homógrafas? São as primas dos falsos cognatos. Vocês lembram do último vídeo? Falsos cognatos? Então, as palavras homógrafas são primas dos falsos cognatos. Por que eu falo que são primas? Porque são palavras que possuem a mesma grafia, com significados diferentes, tá? E essa característica de ter essa grafia igual não afeta em nada na pronúncia, beleza? Então, como é que a gente usa o acento diacrítico? Lembra que eu falei que não adianta nada você saber o que é, o que significa, mas não saber usar. Então, como é que a gente usa isso? Primeiro, o acento diacrítico, ele é um sinal gráfico que se usa para você distinguir, diferenciar pares de palavras, que geralmente elas são monossílabas, ok? As palavras que formam esses pares, elas podem ter a mesma origem etimológica, ou seja, a mesma origem ou evolução da palavra, tá? Ou também podem ser de etimologias distintas, diferentes, ou seja, elas podem ser de origens diferentes, beleza? Esse acento ele é utilizado apenas em casos que exista uma ambiguidade no contexto, tá? No texto em si. Previsível, tá? O que dificulta a compreensão do seu enunciado. Sabe, por exemplo, aquelas provas que você pega uma questão que o enunciado é difícil de você entender porque tem palavras ali que são ambíguas, que são parecidas, meio que redundante ali, que dificulta a tua interpretação do enunciado? Então, é isso. Quais são os casos mais comuns para a gente utilizar o acento diacrítico? Por exemplo, el. Esse exemplo aqui, vamos passar para a tela agora. O el, ele é um artigo definido, certo? Vou te dar um exemplo do uso do el, sem acento. El niño es muy gracioso. Ou seja, é um estado, está definindo algo, definindo o estado daquela criança. A criança ou o garoto é muito engraçado. El niño es muy gracioso. Ou seja, se você colocar agora, pegar o mesmo artigo, el, e colocar um acento na letra E, el, já transforma ele em pronome pessoal, beleza? Exemplo, ele se chama Hernando. Ele se chama Hernando. Ou seja, acontece uma transformação. Sem acento é um estado, com acento é pessoal. Vamos para o segundo exemplo, mi. Mi vem de, também é um adjetivo, tá? Só que possessivo, adjetivo possessivo, uma determinação de posse. Meu celular, meu computador,
mi tarjeta, mi celular, ou seja, é meu, certo? Se eu coloco um acento diacrítico na letra I, eu já tenho, ou seja, ele transformou aqui de novo, ó, de artigo possessivo para pronome pessoal. Ele torna o adjetivo, em um pronome pessoal. Exemplo, a mí me gusta mucho la música. A mí no me gusta la pizza. A mí no me gusta bailar. Mentira, me gusta. Mas você entendeu? A mim. Terceiro exemplo, tu. Também adjetivo possessivo. É teu, não meu. Teu problema, teu caso, teu livro, teu computador, teu celular. Teu cabelo é muito longo. Tu pelo es muy largo, tu pelo es muy largo. Ou seja, não é o meu, é o seu. Se eu coloco tu com acento na vogal U, ele transforma de adjetivo possessivo para pronome pessoal. Beleza? E aí, qual o exemplo que eu tenho aqui? Sou mais vieja que tu. Sou mais vieja que tu. Sou mais velha que você. Sou mais velha que tu, irmão. Mais ou menos assim, de um modo mais informal. Porque se você está falando uma formalidade, você não pode falar tu para a pessoa. Fala usted, ok? Sou mais vieja que usted, que o senhor, a senhora. Depende da ocasião e de com quem você está falando. Outro exemplo, de preposição. Se você põe um acento diacrítico no de, já se torna um imperativo do verbo dar, ok? De recuerdos a sua hermana por mi parte. Se, pronome. Exemplo, se ruego a não fumar. Se com acento na vogal E, já é o sentido de imperativo do verbo ser, presente do verbo saber, beleza? Se, seja, ok? Se bueno, seja bom. Se bueno, seja bom. Mais um aqui só para você entender. Se é uma conjunção. Exemplo, dime se lo hiciste. Diga-me se você fez. O se com o acento, ele já é uma afirmação. Pronome reflexivo, advérbio de afirmação. Sim. Se, sim. Ok? Exemplo, si voy a la fiesta. Sim, vou à festa. Mas, sem acento, sem nada, conjunção. Quiso partir, mas não le dejaron. É uma conjunção. Se você coloca o acento diacrítico na vogal A, você tem literalmente a parte de somar o mais, que é o nosso mais com I, tá? O mas do espanhol com o acento diacrítico é o nosso mais com I. O sem acento é o nosso mas, M-A-S, ok? Porém, é o mesmo significado, uma conjunção. E o mas com acento, ele é um advérbio. 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Entendeu? É o ato de soma e não o de porém. Te, pronome. Te daré el libro mañana. Te daré el dinero mañana. Ou seja, te darei o livro ou o dinheiro amanhã. Te, com acento diacrítico na vogal E, já se torna um substantivo, certo? Porém, o significado de te é chá, beleza? Então, la hora del té. Tá na hora do chá, 5 da tarde, ainda não, mas vai chegar. Aún sem acento, é como, inclusive, ele é um advérbio. Exemplo, aún así, no se quedó satisfecho. Ou seja, inclusive, ainda não ficou satisfeito. Ainda assim, não ficou satisfeito. Aún, com o acento diacrítico na vogal U, ele significa conjunção ainda. Aún não le he visto. Ainda não o vi. Beleza? Então, essas são as dicas de hoje, para que vocês possam praticar um pouco. E se tiver dúvida, manda para mim. Eu te vejo no próximo vídeo e hasta pronto.